Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho, do que aconteceu no domingo passado, fazer um resumo da nossa mensagem de domingo. E o texto escolhido, para essa mensagem foi Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, tá bom? Eu vou ler aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, né? Bom, dentro desse texto, o contexto é que Jesus estava ali numa sinagoga e ali deram o livro do profeta Isaías para ele, e ele foi lá e achou essa passagem e ele começou a explicar a respeito dessa passagem. Após ter lido, o texto que acabei de citar, ele simplesmente falou: "Hoje se cumpriu essa palavra". E a gente percebe que esse texto, ele acaba dando um resumo do que foi o ministério de Jesus. Porque ele fez isso mesmo, ele pregou aos pobres, ele trouxe restauração, ele trouxe cura, ele trouxe libertação, ele apregou o ano aceitável do Senhor, o ano para que as pessoas pudessem ser recebidas. Então, todas essas situações se cumpriram na vida de Jesus ao longo do seu ministério, até a sua morte e depois a sua ressurreição. E dentro desse processo, essa obra de Cristo, ele também fala ali em João 20, 21, que da mesma forma que ele foi enviado, ele envia a vós outros, né? Ou seja, envia os seus discípulos, aqueles que creem, aqueles que andam na sua presença, aprendendo, conhecendo, estando nos seus caminhos, para que nós também, como igreja, possamos realizar essas mesmas obras que ele fez durante a sua vida terrena, durante o seu ministério terreno. É uma responsabilidade da igreja. Pregar o evangelho, falar da palavra, libertar cativos, anunciar a restauração, a reconciliação das pessoas com Deus, tudo isso é propósito da igreja. Então nós vamos analisar um pouquinho essas situações de uma forma breve, para que nós possamos relembrar aquilo que foi falado, para aqueles que estiveram presentes, e também estar consolidando isso nos nossos corações, a fim de que no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa jornada de vida, nós possamos reproduzir um pouquinho a respeito desse ensinamento que Jesus ele tem para nós nesse dia, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, ele fala: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu", né? Ou seja, primeira coisa que nós precisamos entender é que toda obra espiritual nós precisamos da capacitação e da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E para termos essa capacitação, essa unção, isso é necessário busca, é necessário relacionamento, é necessário disposição, disponibilidade, vontade de realmente glorificar a Deus, fazendo a obra, falando do evangelho para outras pessoas, trazendo pessoas para a salvação e para a restauração, de forma que Jesus, uma vez que elas sejam apresentadas a Ele, Ele possa curar e cuidar dessas vidas que nós estamos trazendo para a presença de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, que não basta a determinação, planejamento, força de vontade, garra, coragem, embora todos esses atributos sejam muito bons depois de nós estarmos capacitados pelo Senhor, mas o primeiro ponto é busca. Nós precisamos entender que o Senhor, ele faz em nós a obra e faz também através de nós essa mesma obra. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona, é Ele quem vai nos dar ali os primeiros passos para depois, em obediência, nós podemos segui-lo, e a obediência à palavra de Deus, a obediência à direção de Deus sobre as nossas vidas vai gerar bênção. Bênção para nós e bênção para os nossos ouvintes, as pessoas que nós venhamos a compartilhar o Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Evangelho ele precisa ser compartilhado com todos. Quando Jesus ele fala para compartilhar o Evangelho com os pobres, não necessariamente aos pobres de dinheiro, São os pobres de espírito, aqueles que não têm a verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza para as nossas vidas é Cristo. Nós precisamos de Cristo para tudo. Precisamos de Cristo para nos dar ânimo, para nos trazer alegria, alegria verdadeira, para nos trazer a paz que excede todo entendimento, para nos dar força, nos capacitar, nos dar motivação para nós enfrentarmos lutas e desafios,
precisamos dele, da proteção dele contra as forças das trevas, precisamos dele para poder avançar e poder realizar, e por fim também precisamos dele para podermos alcançar a salvação e a vida eterna. Então todos precisam ouvir essa palavra, sejam ricos, sejam pobres, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas, independente de onde elas moram, né? É de toda a tribo, toda a raça, todo o povo e todas as nações. Então todos precisam ouvir da palavra e terem pelo menos a oportunidade de, através de ouvir o evangelho, poder crer, se arrepender e também viver aquilo que Jesus tem preparado para cada uma delas. Então o evangelho ele precisa ser pregado, precisa ser propagado de todas as formas para que as pessoas tenham a oportunidade de salvação e de vida eterna. Então, por isso que fala de evangelizar os pobres, né? Evangelizar aqueles que não têm a presença de Deus sobre as suas vidas, não têm a verdadeira riqueza que é Cristo sobre a vida delas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala também sobre enviar. Fala que o Espírito Santo o enviou, né? E aí temos 4 aspectos dentro desse envio. Primeiro aspecto, né? Proclamar libertação aos cativos. Nós sabemos que muitas pessoas hoje estão vivendo no cativeiro dos vícios, né, que são drogas, álcool, prostituição, dentro de diversas coisas que escravizam a vida da pessoa, que elas não têm força para sair e quando bate aquele desejo, aquela situação, elas vão e tem que satisfazer aquele desejo, elas não têm mais força de vontade para poder dizer não. Hoje eu não quero, hoje eu não posso, simplesmente vão e acabam, né, se entregando a esses vícios, a essas situações. E isso é uma situação de escravidão sobre a vida delas. E muitas vezes existem até mesmo forças espirituais do mal que estão atuando e potencializando essa escravidão, fazendo com que essa potencialização traga cada vez mais destruição para essas vidas. E não somente para elas, mas também para a família, para todos que convivem com aquelas pessoas que estão escravizadas. Então existe um processo de destruição em andamento dentro de um plano de Satanás para a vida daqueles que ele consegue prender. Mas Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para trazer uma nova situação para as nossas vidas, ele veio para nos libertar, e aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. Então, quando Jesus ele chega para nós, ele nos liberta. Ele fala basta, né? Ele fala chega. E quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz libertação, e ele pode nos dar uma nova vida e uma nova história. Uma história escrita por ele, na presença dele, para que nós possamos desfrutar das bênçãos e das promessas dele. Uma vida abundante, cheia de propósitos, cheia de realizações para a glória do Senhor. E ao final de toda a jornada, a salvação e a vida eterna, que também, como a gente falou anteriormente, é o mais importante. Então ele veio para libertar os cativos. Ele veio também para restaurar a vista aos cegos. Isso também tem cunho espiritual, porque nós sabemos que o inimigo ele pode trazer cegueira espiritual. Ele não deixa com que nós percebamos os riscos que nós estamos correndo de ter uma vida sem Cristo. Nós sabemos que o evangelho ele vem para trazer perdão dos pecados, e o pecado ele tem 3 aspectos que são terríveis com relação às nossas vidas. O pecado ele nos separa de Deus, o pecado ele traz escravidão, porque aquele que peca se torna escravo do pecado, e o pecado traz condenação, uma condenação no inferno. Se nós morrermos debaixo desse pecado, debaixo dessa condenação, nós vamos estar eternamente separados de Deus e eternamente condenados a essa chama do inferno, porque a justiça de Deus assim faz, né? Todo pecado é uma ofensa direta contra a santidade de Deus, automaticamente a sua justiça tem que se manifestar em forma de ira e condenar o pecador. E a própria palavra fala que o salário do pecado é a morte. Mas ela também nos exorta que o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Então é uma escolha que nós temos que fazer, né? E essa escolha, muitas vezes, o inimigo nos cega. Precisamos, às vezes, de ter libertação nessa área. Precisamos de orações específicas, precisamos de ministrações específicas para que Deus tire essa cegueira espiritual sobre nós e nós possamos enxergar aquilo que o inimigo está fazendo sobre as nossas vidas e aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E depois a escolha é óbvia, né? Uma vez que nós tenhamos o discernimento e a cegueira espiritual ela sai, a escolha pelos caminhos do Senhor ela é óbvia e realmente nós acabamos tendo essa liberdade para seguir os caminhos do Senhor. Um outro ponto que ele fala também é que é para pôr em liberdade os oprimidos.
Nós sabemos que uma vida sem Cristo, muitas vezes ela sofre opressão também por parte do diabo, outra atuação do espiritual do mal. A opressão é esse peso que muitas vezes a gente carrega, o peso nos ombros, o peso da responsabilidade, o peso espiritual, tudo parece que é mais pesado. E é um peso que paralisa, né? Não é uma situação que simplesmente a gente vai se esforçar e vai vencer. É um peso que vai nos afundando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo, até o momento que a gente não aguenta mais. E muitas pessoas elas se prostram, elas estão ali prostradas com esse peso que não deixa mais com que elas caminhem, que elas avancem. Tudo que elas fazem às vezes dá errado, ou não conseguem mais fazer mais nada, porque simplesmente não acredita, não tem esperança. Satanás ele acabou roubando a esperança, roubando a fé, roubando a capacidade de realização, e esse peso está oprimindo a pessoa, não deixa mais ela avançar. Mas Jesus ele veio também para tirar, quebrar essa opressão sobre as nossas vidas. O próprio Jesus ele fala, né? Tomai, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí vocês vão achar descanso para vossas almas. Então é muito importante a gente ter essa situação de saber que Jesus ele tem alívio para as nossas almas, que Jesus ele pode tirar o jugo pesado, colocar o seu fardo leve e trazer descanso. Descanso para o nosso coração, descanso para a nossa mente, força, capacitação para nós continuarmos na presença dele e continuarmos caminhando de acordo com a vontade, plano e propósito que ele tem para as nossas vidas. E por fim, ele também veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Quantas pessoas hoje fizeram coisas terríveis na vida? Quantas pessoas falaram coisas terríveis? Quantas pessoas já prejudicaram outras pessoas, já fizeram maldades para outras pessoas e aquela situação toda e hoje se acham indignas, né? Ah, eu não posso entrar na presença de Deus porque já fiz coisas terríveis, Deus não vai me aceitar. Eu não posso ir para a igreja porque na igreja é lugar de gente santa, então eu não posso entrar lá porque eu sou um pecador, já fiz coisas terríveis, não posso estar no meio daquele povo. E assim a gente vai se excluindo por conta do nosso passado, por conta do peso da acusação, por conta até mesmo, né? Tem vezes que a gente fez coisas muito sérias mesmo, né? Mas esse peso ele acaba nos afastando. Mas a boa notícia é que Jesus ele também nos chama para nós recebermos perdão, para nós encerrarmos a velha vida e começarmos uma nova história, onde o passado ele realmente fica para trás e nós podemos começar uma nova vida com Cristo. E dentro desse processo, ele acolhe a todos, ele chama a todos, vinde a mim e venha. A gente vê que na cruz, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um ladrão blasfemou, chegou, se você é o filho de Deus, desce da cruz e me tira junto, né? Tirando sarro de Jesus. O outro não, ele demonstrou respeito e zelo. Ele falou, você não respeita? Nem nessa hora, né? Nós estamos aqui condenados justamente. Mas esse não, esse nada fez, ele é justo. E aí depois ele se virou para Jesus e falou: Jesus, tem misericórdia de mim quando você entrar no seu reino. Quando você entrar, se lembra de mim. E aí ele foi lá e falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus viu o arrependimento genuíno e verdadeiro no coração daquele homem. Ouviu um arrependimento genuíno pelas coisas que ele fez no passado. Ele falou: você vai morrer, isso é verdade, mas você vai ter os seus pecados perdoados. E hoje você vai estar comigo no paraíso. E é isso que Jesus faz por nós, sabe? Ele nos acolhe, ele nos recebe. No caso desse ladrão, ele já estava à beira da morte, mas nós talvez tenhamos uma longa vida, como Paulo. Paulo ele fez coisas terríveis. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E dentro desse encontro, a vida dele foi completamente transformada. Ele matou pessoas, ele fez com que pessoas se afastassem de Deus, ele perseguiu, ele fez muitas maldades. Só que esse encontro com Jesus foi um encontro transformador. E a partir daquele encontro, ele passou a ser uma pessoa que pregava o evangelho, que restaurava vidas, que libertava cativos, que era um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para fazer com que o evangelho fosse propagado e o reino do Senhor fosse estabelecido. Várias pessoas foram beneficiadas através do ministério de Paulo, através da vida de Paulo,
e depois ele foi lá e viveu uma vida na presença do Senhor. Então é isso, sabe? A gente não faz as bondades para compensar as nossas maldades, porque elas já foram perdoadas. Nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, simplesmente porque nós entendemos aquilo que ele fez por nós e passamos a amá-lo. Queremos agradá-lo, queremos fortalecê-lo e queremos que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos ao longo da nossa jornada. Então isso é o evangelho, né? Jesus ele veio fazer essas coisas que acabaram de ser citadas. E assim também nós, como igreja, sendo transformados por ele, nós também temos essa autoridade, nós também podemos ser instrumentos, talvez não no mesmo alcance, não da mesma forma, mas podemos ajudar algumas pessoas. Às vezes pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas que trabalham conosco, pessoas que convivem conosco, que são nossos amigos de infância, pessoas que andam próximas a nós, que ainda não conhecem a Jesus, nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas, através da pregação, através das nossas orações e através até mesmo do testemunho da nossa vida, sem palavras. Basta a gente viver de uma forma correta, viver debaixo da bênção do propósito do Senhor, e isso vai se tornar um testemunho, porque ele vai falar: nossa, ele vive uma vida diferenciada, passa por luta como todo mundo, passa por dificuldade como todo mundo, tem as suas mazelas como todo mundo, mas olha como é que ele age. Ele continua em paz, ele continua tendo alegria, continua tendo esperança, continua caminhando com firmeza. Por quê? Porque é Deus que nos fortalece, ele nos ajuda e ele nos conduz à vitória. Então, que nós possamos, né, ser instrumentos de bênção, testemunhar, seja pelas nossas palavras, seja pelas nossas ações, orar pelas pessoas que certamente Deus vai nos usar e vai fazer a diferença nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que outras pessoas possam conhecer esse evangelho maravilhoso e esse Deus maravilhoso que muda histórias. Amém, gente? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz.